Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu resolvi gravar o Estatuto do Magistério, fiz um resumo ali dos principais pontos que podem cair para o processo. Seria um breve resumo. Peguei a lei do site da Câmara, né? Fiquei um pouquinho preocupado lá, porque notei que a lei ela precisa ser atualizada, né? Mas eu peguei lá do site da Câmara, aonde a banca também recomendou que a gente estudasse por lá, certo? Então, plano de carreira e remuneração, né, de Araçari, do Magistério de Araçariguama, eu peguei alguns pontos, não está completo porque, né, não daria tempo de fazer tudo, e eu peguei os principais pontos. Então já começa aqui no capítulo 2, princípios básicos do Sistema Municipal de Ensino de Araçariguama. Aqui, gente, é a mesma coisa que está na LDB, que está na Constituição, o mesmo DNA, as mesmas ideias. Então, o artigo 5 diz: a educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, visa o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Frase que eu falo que é a que mais aparece nos documentos da educação. Então, tranquilo, os princípios, né, da educação de Araçariguama também são os mesmos princípios colocados aí na LDB e nos documentos, tá? Da educação. Então, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Quem assiste às minhas aulas sempre estou falando disso. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber de ensino. Então, se você já tem na sua cabeça a concepção, aquilo que eu falo, o DNA da educação, é isso que está aqui, né? Igualdade, liberdade, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. No 4, coexistência de instituições públicas e particulares. O 5, gratuidade do ensino. Aí só presta atenção aqui, ó, em estabelecimentos públicos municipais, tá? Porque nós estamos falando do município. Valorização do profissional da educação. O 6, gestão democrática do ensino público nos termos da legislação vigente. O 8, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar e vinculação entre o trabalho escolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Princípios sempre caem nas provas, mas esses aqui são os mesmos, né, que a gente já vem estudando aí na Constituição, na LDB. Então, é o DNA da educação aqui, é só você lembrar de igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade do ensino, né? Então, não esqueça isso, você vai bem. Aqui vamos para o quadro do magistério, no capítulo 3, e aí vamos falar aqui a constituição desse quadro, como é que ele se dá. Então, o que é importante aqui nesse artigo 7? Que tem 2 subquadros. É importante você ter essa informação. O primeiro é o subquadro de cargos públicos ou empregos de provimento efetivo, tá? O SQC, tá? Então, cargos públicos ou de provimento efetivo. Então, são 2. E o outro, segundo subquadro, é de funções docentes ou empregos de caráter temporário. Então, nós temos os efetivos e temos os temporários. É importante você saber que tem 2 subquadros, tá? Essa é uma pergunta que pode aparecer na sua prova. O subquadro de cargos públicos compreende cargos de provimento efetivo, que comportam substituição destinados à classe de docentes. Aí vem a linha A, professor de educação infantil, professor de ensino especial, professor de ensino fundamental, professor especialista de ensino complementar, assim compreendido professor de educação física, educação musical, educação artística e língua estrangeira. Isso foi alterado em 1999. Gente, eu peguei essa legislação do site da Câmara, tá? Se vocês encontrarem alguma coisa aí da cidade que não está em conforme, por favor, coloca lá nos comentários, tá? Segundo parágrafo, porque é o site, inclusive, que a banca direta indica para que a gente possa estudar. O subquadro de funções docentes é constituído de funções de atividades docentes e de profissionais de educação de apoio pedagógico, nesse caso aqui, diretor, coordenador, vice-diretor, certo?
Artigo 8. As funções de vice-diretor, orientador educacional, coordenador pedagógico de provimento em comissão. Então, são cargos comissionados, né? Cargos escolhidos ali pelas autoridades, constitui postos de trabalho exercidos respectivamente em unidades escolares na Secretaria de Educação. E quando eu falo que a lei, essa lei precisa de atualização, por exemplo, em Araçariguama, já há uma Secretaria de Educação e também uma Secretaria de Cultura, né? Então, aqui ainda aparece na legislação juntas, mas sempre eu falo, a banca sempre vai perguntar de acordo com a lei, tá? Não vai perguntar isso, obviamente, mas... Bom, provimento de cargos, né? Provimento de cargos, artigo 11. Provimento de cargos de classe docente, profissionais de educação, de apoio pedagógico, se dará na forma de 1. Nomeação, 2. Acesso, tá? Então, são as duas formas colocadas aí. A gente tem que ter muito cuidado aqui com essa questão de acesso, né? Porque a Constituição de 88, ela vedou uma série de questões que antes existiam de acesso, tá? Então, hoje a ordem é concurso público de provas e títulos para você ser nomeado, tá? A nomeação prevista no inciso 1 do artigo anterior, 1. Em caráter efetivo para os cargos de série de classe de docentes da carreira do magistério, mediante concurso de quê? Provas e títulos, tá? Sempre provas e títulos, não esqueça disso. E em comissão, para as funções destinadas aos profissionais de educação que oferecem apoio pedagógico. Então, esse sim podem ser comissionados. O comissionado, gente, ele é um cargo que a gente chama de livre provimento. Você pode colocar ele, pode tirar ele, tá? A hora que a autoridade estabelecer. Artigo 13. O acesso previsto no inciso 2 do artigo 11 desta lei complementar se destinará ao provimento de cargos da série de classe de docentes do ensino fundamental e processar-se-á, né, mediante concurso de provas e títulos. Artigo 14. A experiência docente mínima, pré-requisito exigido para o exercício profissional de cargos em comissão, isso aqui, 3 anos, e adquiridos no sistema municipal ou estadual de ensino. Então, para os cargos em comissão, você tem que ter aí pelo menos 3 anos, pode ser no município, pode ser no estado, pode ser em ambos aí, né? Artigo 15. O provimento de cargos em comissão como função destinados aos profissionais de educação de apoio pedagógico é de livre nomeação, obedecidas às exigências estabelecidas em edital próprio, tá? É aquilo que eu falei, são cargos de livre nomeação, né? De acordo com as autoridades, elas vão escolher as pessoas da sua confiança. Artigo 16, que coloquei aqui, que trata da questão do estágio probatório. É sempre importante, uma questão que aparece bastante aí. Provimento do cargo docente nos termos da legislação vigente será submetido a estágio probatório de 3 anos. Não pode esquecer isso, tá, gente? Já caiu essa pergunta, é uma pergunta super fácil, né? O processo seletivo gosta dessa pergunta. Quanto que é o tempo do estágio probatório? 3 anos. Durante o qual e também após seu exercício profissional será avaliado, principalmente através do critério estabelecido em legislação vigente, para apuração da conveniência de sua permanência no serviço público. Ou seja, quando você faz um concurso, você entra, né, como servidor, você não está já com a sua estabilidade garantida, você tem que passar pelo estágio probatório, ser avaliado. Depois do estágio probatório, aí sim você tem a sua estabilidade de servidor público. Parágrafo 1, importante, cai demais. Enquanto não cumprido o estágio probatório, o profissional de ensino poderá ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos. Então, como que ele pode ser exonerado? Isso aqui cai demais. E aí eu vou falar, é os 3 IFM. 3 IFM é inassiduidade, compreendida como a falta injustificada por 15 dias seguidos ou alternados em um período de 12 meses. Cuidado aqui, porque muitos municípios são 30 dias
seguidos e 45 interpolados, ou 30 dias seguidos e 30 dias interpolados. O que significa isso? Significa que se eu estou no meu estágio probatório e falto 15 dias seguidos, eu posso ser exonerado. E se eu faltar um pouco em fevereiro, um pouco em março, um pouco em abril, um pouco em junho, um pouco em agosto, um pouco em setembro, e se somar dá 15 faltas. Eu também posso ser exonerado, tá? No período de 12 meses, tá? Período de 12 meses. Então, você teve falta de janeiro a janeiro, deu 15 faltas, você pode ser exonerado, certo? Então, cuidado, né? Aqui estamos falando de falta injustificada, tá, gente? Então, presta muita atenção. 15 dias seguidos ou alternados em um período de 12 meses. Normalmente, nos municípios é 30. Em Araçariguama, na lei está 15. Indisciplina, né, os 3 Is. Indisciplina, insubordinação. Inassiduidade, indisciplina e insubordinação. E o FM, que eu falei, que é a falta de dedicação ao serviço, o F aqui, né? E a má conduta, tá? Guarde isso, porque isso pode aparecer na sua prova. Parágrafo 2. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no caput desse artigo, o chefe imediato do profissional de ensino, ouvido o conselho de escola e respeitando o direito de defesa, representará a autoridade competente, cabendo a esta dar processo ao interessado, para que possa apresentar a defesa no prazo de 5 dias. Sempre as bancas gostam de perguntar sobre prazos, né? Então, qual é o prazo para você apresentar a defesa, caso você sofra aí um processo de exoneração, né? Um processo administrativo que leve à sua exoneração? 5 dias, né? Então, o cara faltou 15 dias injustificadamente. Ele tem direito à defesa? Tem direito à defesa. Por quê? Pode ter acontecido alguma coisa, né, que foge aí do razoável e ele vai justificar lá, né? Porque que ele faltou 15 dias sem justificativa. E aí, gente, 5 dias. A pessoa pode ter sofrido um acidente, pode ter sido, sei lá, internada lá e ninguém sabia, e aí ela não apareceu, abriram o processo, depois ela vai lá e fala, não, mas eu sofri um acidente, traz lá a documentação, enfim, ou outra forma qualquer, mas ela tem o prazo de 5 dias. E se ela não apresentar a defesa, aí, né, ela vai ser exonerada porque ela não apresentou defesa. Ela tem 5 dias para isso. Sempre tem que ter o direito de defesa, tá, gente? Sempre, respeitado o direito de defesa. Parágrafo 3. A representação prevista no parágrafo anterior deverá ser formalizada, né? Não tem que ser algo constituído ali com uma documentação, enfim, preferentemente 4 meses. Então você vai ter ali, pessoa faltou, pessoa cometeu atos ali de insubordinação, de falta de dedicação ao serviço, de má conduta, aí você tem que ser 4 meses antes do preferentemente, né, 4 meses antes do término do estágio probatório, tá? De preferência, certo? Olha aqui, coloquei uma questão aqui, ó. De acordo com o plano de carreira do magistério de Araçariguama, durante o estágio probatório, o servidor pode ser exonerado por inassiduidade caso compreendida como falta justificada por 30 dias, seguidos ou alternados por um período de 12 meses, compreendida como uma falta injustificada por 45 dias, seguidos ou alternados por um período de 12 meses, compreendida como uma falta injustificada por 15 dias seguidos e 30 dias alternados por um período de 12 meses, ou compreendida como uma falta injustificada por 15 dias seguidos ou alternados por um período de 12 meses. Olha aqui como a banca, né, no caso fui eu que elaborei essa questão, mas como eu pensaria ver se o candidato está realmente atento. Primeiro eu coloco 30, 45, que é o que os municípios normalmente praticam. Então, se a pessoa que vai prestar a prova de Araçariguama não leu o plano de carreira, ela pode ser induzida ao erro logo de cara aqui, porque normalmente é 30, tá? Agora, a pessoa leu, ela lembra que é 15, ela lê isso aqui 15 dias e já marca C, né? Porque tem muita gente que é apressado e aí marca C e aí erra. Por quê? Ó,
15 dias e 30 dias alternados. Não, a resposta está na D, tá vendo? Então as bancas, às vezes, elas constituem questões para te enganar. Tenta te enganar na A, na A, tenta te enganar na B, aí joga uma questão aqui na C para te enganar. Por quê, gente? Porque um exame, ele quer apurar se você realmente tem atenção, se você lê as coisas com calma, né? Se você não é aquela pessoa que, por exemplo, vem aqui, vi que é 15 dias, é isso mesmo, marca aqui e vai para a próxima questão, sendo que você nem leu o documento inteiro. Por quê, gente? Mas isso a banca faz para sacanear o cara? Não. A banca faz isso para saber se você realmente é uma pessoa que se concentra no que você faz, se você lê tudo com detalhe, se você presta atenção nos detalhes, porque isso é importante para um servidor público, né? Ou para alguém que vai exercer uma função pública. Ler com atenção os documentos, certo? E aí aqui, gabarito letra D, né? Você viu que eu fui tentando enganar o candidato na A, na B, na C, e se ele chegou na D e leu com calma, ele responde certo, tá? Seção 2 dos concursos públicos, tranquilo, provimento de cargos de classe da docente e carreira do magistério, far-se-á concursos públicos de títulos e provas. Sempre títulos e provas, títulos e provas. Pode ser só títulos? Não. Pode ser só provas? Também não. Tem que ser títulos e provas. Artigo 18, pode ser ou aqui? Também não. Prazo de validade do concurso público será de 2 anos, a contar da data da sua homologação, que é quando, né, o prefeito homologa lá o concurso, fala, essa é a lista, está feitinho, está tudo certinho, e ele pode ser prorrogado por igual período. Ou seja, se você prestar um concurso público, nós estamos falando de concurso aqui, tá? Não de processo seletivo. Processo seletivo, né, a gente sabe, tem validade aí de 1 ano, então esse de 2021 vai valer até o final de 2021, depois em 2022 tem outro e assim sucessivamente. Concurso público não, ele é válido por 2 anos e ele pode ser prorrogado. E se a administração não quiser prorrogar? Se não quiser prorrogar, não prorroga, tá? Mas pode prorrogar por um igual período. Artigo 19, concurso público de que trata o artigo 17, serão realizados pela Secretaria de Educação. Aqui ainda está a cultura, mas ou sob sua supervisão, e exercerão por instruções contidas nos próprios editais. O edital é a regra do concurso, tá? Artigo 20. Os docentes que solicitarem exoneração de seus cargos poderão participar de novos concursos desde que respeitadas as exigências legais. Então, eu estou lá em Araçariguama, aí de repente estou concursado, surgiu uma outra oportunidade, eu exonerei, fui para outro município, aí cheguei lá, não gostei muito, vou prestar de novo o concurso para Araçariguama. Eu posso fazer isso? Pode. Agora, presta atenção no parágrafo único. Os docentes dispensados a bem do serviço público, lembra aqueles casos que eu falei lá no estágio probatório, e tem outros casos também, a bem do serviço público. Você foi porque você teve inassiduidade, porque você teve má conduta, porque você teve, não exerceu sua função corretamente, aí fica impedido de nova admissão pelo prazo de 5 anos. Então, você não pode prestar concurso durante 5 anos para Araçariguama, tá? Então, guarda isso aí. Guarda esse número aí para você não esquecer. Qualificação para o provimento de cargos, artigo 21. Provimento de cargos da classe docente exige qualificação mínima. Inciso 1, ensino médio, na habilitação específica para o magistério, o antigo aí, que existia, eu cheguei a dar aula para as pessoas do magistério no ensino médio, para docente de educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação específica. Segundo, curso de licenciatura plena com habilitação em educação especial ou, em sua falta, ensino médio completo na modalidade normal, com curso de especialização de no mínimo 180 horas em educação especial para docência e educação especial. E o terceiro, curso de licenciatura plena na área específica para docência de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. Veja como me preocupa esse estatuto do magistério dessa forma. Porque aqui,
Isso aqui já mudou, já estamos no ensino de 9 anos, e isso aqui não foi alterado ainda, pelo menos no site da Câmara, né, que é o site oficial da legislação, não está alterado isso aqui, né? Então é preocupante, porque precisa realmente aí fazer a atualização dessa lei urgente, né? Urgente aí, os novos vereadores de Araçariguama e os que já estavam, vamos atualizar urgentemente a questão do plano de carreira, né? Para ficar adequado, bonitinho. Eu sei que está se discutindo lá, né? Licenciatura em Pedagogia com habilitação pós-graduação em Educação. Aliás, está se discutindo, né? O estatuto, eu vi que há um movimento lá até da Secretaria de Educação para a atualização do plano de carreira e remuneração do magistério. Aí aqui são, né, as alíneas A, tais, 3 anos de efetivo exercício no magistério público e o municipal para a função de coordenador pedagógico, orientador educacional, 4 anos de efetivo exercício no magistério público estadual e mais um de municipal e ou estadual, né, tá? E um de exercício em cargo de administração escolar para a função de diretor escola. Então é importante você guardar isso aqui, né? Sempre, ó, há uma hierarquia aqui, né? O coordenador pedagógico, orientador, 3 anos. O diretor, 4 anos. E o supervisor, 5 anos, só que aqui 2 anos na atividade de apoio pedagógico, tá? Então tem que ter, ó, é sempre uma escadinha. 3 para coordenador, 4 para diretor, 1 ano de efetivo exercício em cargo de administração, e aqui para supervisor 5 e 2 anos na atividade de apoio pedagógico, tá? Então, preste bem atenção, porque as bancas gostam dessas numerações. Curso de licenciatura plena, com habilitação específica em Educação Física, Educação Artística, Educação Musical, para docência nas 4 primeiras séries, né? Aqui do ensino fundamental. Aqui já são 5, né? Então, você vê que precisa realmente atualizar, porque os anos iniciais, hoje, assim é a nomenclatura, já estamos falando de 5, né? Primeiro ao quinto, tá? Jornada de trabalho, aí isso aqui também cai muito, né? Que vem aqui as jornadas de trabalho dos docentes, tá? Jornada de trabalho. Então vem lá, inciso 1, jornada de trabalho de 20 horas semanais. Aí 16 horas de trabalho com alunos na sala de aula, 2 horas de HTPC, né, trabalho pedagógico coletivo, e 2 horas de atividade em local de livre escolha, certo? Então, são quem faz jornada de 20. 20 são 16 de trabalho, 2 de HTPC e 2 de livre escolha, tá? E 22 horas, no inciso 2. 20 horas de trabalho com alunos na sala de aula, 2 horas atividade destinadas aos docentes que atuam em educação infantil e educação especial, tá? Então, aqui na segunda jornada. E terceira jornada, que é a de 40 horas, 30 horas de trabalho com alunos em sala de aula, 2 horas de trabalho coletivo, certo? HTPC, e 8 horas de livre escolha. Então, são 2 de HTPC e 8 de livre escolha. Essas são as jornadas. Sempre enfatizando, gente, viu alguma coisa aí que está estranha, por favor, coloque nos comentários. Parágrafo 4. Jornada de 40 horas semanais, sendo 30 horas de trabalho com alunos na sala de aula, 2 horas semanais de trabalho pedagógico coletivo, 3 horas semanais definidas pela Secretaria de Educação para possíveis cursos e palestras, tá? E 5 horas de trabalho pedagógico livre HTPL, de escolha do professor, destinado a docentes que atuam no ensino fundamental, nas MFs e educação infantil e MEI, aqui falando de 40 horas. Sempre 30 com os alunos, 2 HTPC, 3 que são definidos pela Secretaria de Educação e para curso, palestra, e 5 horas de trabalho de HTPL, né? Então, tranquilo, é sempre você lembrar aí das jornadas, que isso também aparece bastante. Aos ocupantes, artigo 30, de função docente, aplicará-se a carga horária e não as jornadas de trabalho
previstas no artigo 29 dessa lei complementar. Artigo 31, carga horária é o conjunto de horas-aulas e horas-atividades cumpridas pela função de docente. Artigo 32, os docentes sujeitos a jornadas previstas no item 1 do artigo 29 poderão exercer carga suplementar de trabalho. Então, quem tiver aqui na jornada de 29, né, pode exercer carga suplementar no item 1, tá? Que é a jornada menor lá. Parágrafo 1. O número de horas mensais de carga suplementar de trabalho corresponderá à diferença entre o limite de 40 horas semanais e o número de horas previstos na jornada de trabalho a que se refere o artigo 29 dessa lei. A retribuição pecuniária, parágrafo 2, por hora prestada a título de carga suplementar do trabalho ao docente, de função atividade por hora carga horária, corresponderá a 1/200º do valor fixado para a jornada inicial de trabalho docente de vencimento. Isso aqui é para efeito de cálculo, né? Só você lembrar aqui do 1/200 avos do valor fixado para a jornada inicial de trabalho docente. E o parágrafo 3, que também já apareceu, já caiu, para efeito de cálculo da remuneração mensal, o mês será considerado como de 5 semanas. Eu sempre falo, gente, em provas de processo seletivo, as bancas sempre procuram fazer questões na área da legislação trabalhando com os números, né? Primeiro que é mais fácil fazer, segundo que é uma questão muito objetiva, que pouco dá recurso, então eles sempre estão ali buscando essas informações aqui, e é por isso que na hora que você estiver estudando, muita atenção aqui, ó, 5 semanas, para o cálculo de remuneração mensal e todas as jornadas e tudo que a gente acabou de passar aqui. Artigo 33. Poderão ser atribuídas aos ocupantes de carga de função docente, a título de carga horária, 3 horas semanais para o desenvolvimento de projetos de recuperação. Ó. Então, 3 horas para os projetos de recuperação, tá? Parágrafo único, referidos no caput desse artigo, deverão estar concordes com a proposta pedagógica da escola e serão aprovadas pelo diretor de escola, homologados, supervisionados e avaliados pela Secretaria de Educação. Então, você tem ali a possibilidade de 3 horas para o desenvolvimento de projetos de recuperação, segundo o artigo 33. Gente, como essa é uma aula resumo, uma aula de véspera, é claro que eu estou sendo mais direto aqui. Artigo 34. Os profissionais de educação de apoio pedagógico terão uma jornada de 40 horas semanais. Então, quem é do apoio pedagógico trabalha aqui na jornada de 40, certo? Progressão funcional, que é outro tema que costuma aparecer bastante, por isso que tem um plano de carreira, né, para você poder também fazer a sua carreira. E quais são as progressões previstas? Então vamos ver aqui. Progressão funcional, a passagem do integrante do cargo ou função do magistério para retribuição superior à classe a que pertence, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da sua capacidade profissional. Ela se dará das seguintes modalidades. Então você entrou lá no serviço público, tem o estatuto do magistério, né, os municípios têm que ter, você tem lá uma progressão que pode ser horizontal, vertical, né, as duas modalidades. Nós vamos ver aqui, ó. Primeiro inciso, pela via acadêmica, ou seja, títulos acadêmicos obtidos em curso de superior. Então você entrou lá com magistério, ensino médio, depois você fez um curso superior, depois você fez uma pós-graduação, depois você fez mestrado, depois você fez doutorado, você vai evoluindo ali na sua carreira. E o segundo, pela via não acadêmica. Então nós temos duas possibilidades de progressão. Uma é via acadêmica, que é essa que você conquista com a pós, com mestrado, com doutorado, com cursos, enfim. E a via não acadêmica, considerando-se os cursos de atualização e aperfeiçoamento e a produção do profissional. Então, tem a via acadêmica e a via não acadêmica, tá? Artigo 43. A progressão funcional por via acadêmica se dará com a apresentação pelo integrante de documentação referente aos títulos de habilitação em curso de licenciatura plena,
primeiro, e curso de pós-graduação em nível mestrado, doutorado ou ainda pós-graduação em lato sensu. Muita gente pode falar assim, ué, mas o não acadêmico tem cursos também, mas são cursos menores de atualização. O acadêmico, aqui a gente está falando de curso superior, né, de licenciatura plena, estamos falando de pós-graduação, estamos falando de mestrado, estamos falando de doutorado, estamos falando de pós-lato sensu. Aqui, no não acadêmico, são cursos menores, tá? Como nós vamos ver aqui, ó. Parágrafo único, fica assegurado na progressão ainda via acadêmica, o enquadramento automático em nível superior, dispensados qualquer interstício de tempo. Então, você fez o mestrado, entrou lá com o documento, automaticamente você sobe na tabela. Artigo 44. A progressão funcional por via não acadêmica se efetivará através da conjugação dos seguintes critérios. 1. Cursos de atualização, aperfeiçoamento e produção profissional. Quais são esses cursos de atualização e aperfeiçoamento no respectivo campo de atuação? Todos aqueles legalmente reconhecidos e de duração igual ou superior a 30 horas. Então, é importante isso. Vocês viram lá, vamos recordar. Evolução via acadêmica. Nós estamos falando de pós-graduação, de mestrado, doutorado, de curso superior. Via não acadêmica. Aí os cursos, né, de atualização e aperfeiçoamento profissional de igual duração superior a 30 horas. A banca aqui pode te arrumar alguma perguntinha nesse sentido, tá? E te tentar confundir as duas progressões. Então, uma progressão é via acadêmica, outra é via não acadêmica, tá? Parágrafo 2. Consideram-se produção profissional as produções individuais realizadas pelo profissional do magistério em seu campo de atuação, às quais serão atribuídos pontos de acordo com as suas especificidades. Parágrafo 3. Os cursos e a produção profissional previstos nesse artigo serão considerados uma única vez, vedada a sua acumulação. Então, eu fiz um curso lá de 30 horas, eu apresentei ele, tá? Depois eu não posso apresentar ele de novo, certo? Inciso 2. Interstício de tempo. O docente ou profissional de educação de apoio pedagógico serão enquadrados em nível imediatamente superior àquele que se encontram após 6 anos de sua permanência, tá? Então, tem aí um tempo, né, para você ser enquadrado aí num nível superior. Veja, na via acadêmica, você fez o mestrado, fez o doutorado, se apresenta, tá lá, né, que não tem um interstício de tempo. Aqui tem, tá? Então, você apresenta, mas, né, tem aqui os 6 anos de que você está ali num patamar via não acadêmico. Parágrafo 1. Interromper-se-á o interstício que se refere ao item anterior, afastamento que não for previsto na Constituição Federal por prazo igual ou superior a 6 meses. Então, se teve um afastamento lá, por algum motivo maior do que 6 meses, que não está previsto na Constituição, aí você perde esse interstício de tempo e aí tem que começar a contar tudo de novo. Capítulo 8, queridinho das provas, porque são os deveres e direitos do magistério. Então, quais são os... Vamos começar pelos deveres dos servidores municipais, né? Quais são os seus deveres? Parágrafo 1. Preservar os princípios, os ideais e os fins da educação brasileira através do seu desempenho profissional. E nós vimos lá quais são os princípios logo no começo. A liberdade, democracia, respeito, né, pluralismo de ideias. Então, cuidado para você, né? Tem que preservar esses princípios, né? Então, muito cuidado quando você fala contra a liberdade, porque você está ferindo os princípios da educação, né? Se você fizer isso, obviamente. Segundo, empenhar-se na educação integral do aluno, incutindo-lhe o espírito de solidariedade humana, de justiça e cooperação e respeito às autoridades constituídas e o amor à pátria. 3. Respeitar a integridade moral do aluno. 4. Desempenhar atribuições e funções e cargos específicos do magistério com eficiência, zelo e presteza. 5. Manter o espírito de cooperação com a equipe da escola e a comunidade geral, visando a construção de uma sociedade democrática. Olha aqui, tá vendo? Cooperação, né?
Conhecer, inciso 6, conhecer e respeitar as leis. Lembrando, gente, que a gente não pode alegar desconhecimento da lei, tá? Por quê? Tá nos nossos deveres, né? Então, se acontece alguma coisa, eu falo assim, ah, mas eu não sabia que isso estava na lei. Ué, mas o seu dever é conhecer a lei. Participar, 7, do conselho da escola e ou APM, tá? Tá como dever. 8. Manter a Secretaria de Educação informada do desenvolvimento do processo educacional, expondo suas ponderações críticas e apresentando sugestões para sua melhoria. Veja, não significa, né, quando a gente coloca aqui, não pode fazer uma crítica. Não, pode, desde que você pondere, argumente, né, apresente sugestões também, porque tem gente que só critica, mas não apresenta nenhuma solução. 9. Buscar o seu constante aperfeiçoamento profissional através de participação em cursos, reuniões, seminários, sem prejuízo de suas funções. Então, isso também está como dever. Cumprir as ordens superiores e comunicar à Secretaria de Educação de imediato todas as irregularidades que tiver conhecimento no local de trabalho. Então, você deve fazer isso, né? Algumas pessoas, por exemplo, fazem isso através da rede social. Cuidado, que aqui está claro, né? Você tem que levar a reclamação à secretaria e não ao Facebook, porque senão você pode infringir aí também um dos seus deveres. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado. Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação dos educadores. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. Uma vez caiu uma questão disso, né? Falando, um professor se recusava a participar do processo de planejamento. Pode fazer isso? Não, está aqui, é o dever dele, tá? Inciso 13, ele pode se recusar a participar? Não pode, porque está no dever, ele não pode alegar, inclusive, desconhecimento da lei. 14. Tratar com urbanidade todos os alunos, pais ou responsáveis, funcionários e servidores do quadro magistério, também um dever, né? 15. Participar de todas as atividades inerentes e correlatas ao processo de ensino-aprendizagem. Tá? 16. Impedir toda e qualquer manifestação de preconceito social, racial, religioso e ideológico. Então, muito cuidado, gente, porque eu tenho visto muita gente, e educador, hein? Impedindo, né? Ou seja, questionando aí questões ideológicas. Então, se a pessoa é de direita, de esquerda, de centro, se ela é comunista, socialista, se ela só não pode ser racista, né? Mas se ela defende um movimento racista, aí não pode. Está proibido aqui, ó. Está proibido pela Constituição, né? Qualquer manifestação preconceituosa, seja contra raça, religião, credo, né? Ideológica também não pode, né? Eu vejo que a gente tem esse momento aí muito tenso no Brasil, às vezes, com relação a algumas ideologias. E assim, a pessoa pode ser de direita, você pode discordar, a pessoa pode ser de esquerda, você pode discordar. O que você não pode é simplesmente, né, agir de forma a impedir que as pessoas tenham ideias. Está lá nos nossos princípios, pluralismo de ideias. E é isso aí. Desde que essa ideia não fira outros princípios, como, por exemplo, a democracia. Aí não dá para aceitar, né? Então, parágrafo único. Constitui falta grave impedir que o aluno participe das atividades escolares em razão de qualquer carência material. Veja, não posso impedir o meu aluno se ele não tem algo. Então, muito cuidado. Uniforme, um aluno tem uniforme. Posso impedir ele de entrar na escola? Não posso. Eu não posso. Certo? Se ele tem uma carência de material, eu não posso. O uniforme não é um material, mas o uniforme, se você está exigindo uniforme, e aí você tem que dar algum jeito de incluí-lo, né? Arrumar um uniforme, enfim. Tá? Ou ele não tem um lápis, não tem um papel, não tem um caderno, não tem um lápis de cor. Não pode impedir, a escola tem que buscar um meio de não impedir o aluno de participar, certo? E os direitos, gente? Os direitos, vamos aos direitos.
ter ao seu alcance informações educacionais, bibliográficas e outros recursos para a melhoria do desempenho profissional e ampliação de seus conhecimentos, assegurada mediante prévia consulta, autorização à Secretaria de Educação, a oportunidade de frequentar cursos de atualização, reciclagem, acho uma palavra tão feia, reciclagem na educação, mas enfim, está aqui, e treinamento que visa a melhoria de seu desempenho e aprimoramento eficiente do processo educacional, participar das deliberações que afetam as vidas e as funções da unidade escolar, o desenvolvimento eficiente do processo educacional sem prejuízo das atividades escolares. Então, por exemplo, se você participa lá de um conselho de educação, você tem que ser liberado, né? Ou se você participa de algum conselho importante aí, ou de alguma atividade importante da escola também. 4. Contar com um sistema permanente de orientação e assistência que estimule e contribui para o melhor desempenho de suas atribuições. Dispor, né, no 5, de condições de trabalho que permitam dedicação às suas tarefas profissionais e propiciem a eficiência e eficácia do ensino. Então, quando eu falo dos deveres, tem também os direitos. Então, um dos direitos, gente, é as condições de trabalho, né? Então, tem que ter ali um mínimo de qualidade para você poder desempenhar o seu trabalho. Imagina se você está numa escola que não tem banheiro, que chove dentro da sala e que você não consegue dar aula porque quando chove a sua sala inunda. Então, é difícil, né? Então, as prefeituras também têm que atender essas condições de trabalho, tá entre os direitos aí. 6. Ter assegurado a igualdade de tratamento no plano técnico-pedagógico, independente do regime jurídico a que estiver sujeito. Então, os contratados também, né? Porque os servidores sim, os contratados também, porque está falando aqui, independente do regime jurídico. 7. Reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos da categoria da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares e desde que a Secretaria de Educação esteja informada. Então nós queremos fazer uma reunião lá para discutir a melhoria do plano de carreira. Informa a Secretaria, tem autorização? Tudo bem. Vai prejudicar as atividades escolares? Não. Então pode, tá? Mas não pode sem comunicar a Secretaria e sem a Secretaria estar informada. 8. Ter a liberdade de escolha de utilização de materiais. Só voltando aqui, gente, eu disse nas condições de trabalho aqui, mas às vezes a gente também tem que ter entendimento que no poder público nem tudo é feito da noite para o dia, né? Então, às vezes também a pessoa deu um problema no telhado, choveu, a pessoa acha que o negócio é assim, no estalar de dedos arruma no outro dia. No poder público não é tão simples assim, né? Porque dependendo do problema, do estrago, você tem que fazer uma licitação, você tem que fazer uma contratação, e no poder público não é assim do dia para a noite, né? Às vezes são situações que às vezes demandam um pouco mais de tempo para serem solucionadas, tá? 7. Reunir-se na unidade escolar. Falei. 8. Ter a liberdade de escolha e de utilização de materiais e procedimentos didáticos e de instrumentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem dentro dos princípios psicopedagógicos, objetivando alicerçar o respeito à pessoa humana e a construção do bem comum, sem comprometer a linha pedagógica adotada. Então, todo PPP traz lá a sua linha pedagógica, a rede tem uma linha pedagógica, né? Então, você tem que, não pode ir contra isso, se está lá no seu plano político-pedagógico. E o 9, que é o beleza aqui, né? Ter direito a 30 dias de férias anuais. Olha que beleza, esse direito todo mundo gosta, né? Que a gente também é filho de Deus, precisa descansar um pouco, certo? E é isso, gente. Boa prova para vocês. A ideia é colaborar aqui só para aquela pessoa. Isso é um rápido, né? Mas é sempre bom você dar uma lida lá para você fixar melhor aí esses conteúdos, tá bom? É mais assim para aquela pessoa que não teve mesmo como correr atrás de estudar, e aí para ela, né, pegar ali rapidamente alguns conceitos, algumas informações que às vezes ajudam a acertar uma ou outra questão, tá bom? Obrigado e boa prova a todos.